Começa agora mais um NapaCast, pela primeira vez nessa temporada, nessa primeira temporada, um NapaCast Delivery, digamos assim, porque a gente saiu do estúdio, viemos do interior de São Paulo, diretamente para a sede da iFood para entrevistar, bater um papo com esse cara fenomenal que está aí provocando muito a sociedade com o termo nova economia, Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Negócios da iFood. Valeu, salve de palmas, aê! Porra. Valeu. Deve ser minha mãe batendo essa palma aí, né? Minha mãe, ela bate essas palmas aí pra mim. Mineiro é bom, né, cara? Mineiro é bom nisso, né, cara? A minha família é de Minas também. Ah, é? De onde? Mas é sul de Minas. Onde é? Cama do Caio, Pouso Alegre, aquele pedacinho ali. Parte boa turística, bom gostosa demais. ali, Eu brinco que eu não sei como é que é a sua criação, mas em casa não tem assado, é só fritura, né? Ah, com certeza. A minha mãe nunca usou forno na vida. Pão de queijo e bolo. Aí tem um torresmo, pouquinho... feijão de couve, torresmo. O resto é isso aí. É isso aí. Diegão, o NapaCast, eu sou um empreendedor nato, trabalho com outros negócios, o podcast virou um hobby, uma brincadeira, na verdade. No intuito, nessa pandemia, nasceu o podcast, estamos indo, acho, para 50, 52 episódios, acredito eu, no intuito de levar inspiração para as pessoas de uma forma gratuita, óbvio, né? Pelo YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, para contar histórias que inspiram. Então, não é um podcast para trabalhar polêmica, é um podcast realmente para inspirar pessoas e está vindo uma galera muito bacana. Boa. E hoje está sendo uma coroação poder bater um papo contigo. Que legal. De verdade mesmo. Então, logicamente, eu trouxe meu livro para depois rolar o livro do Diegão Barreto. Aí a galera empresária, a galera que conhece aí o NapaCast, meus clientes. Aí, ó. Depois a gente vai falar disso. E eu te trouxe 2 livros de presente que eu vou te dar depois. Na verdade, antes de começar o podcast, Diegão, o mais legal do NapaCast é que a gente... nesse início, os meus parceiros, que não são patrocinadores, eu digo que são parceiros mesmo, eles mandam presentes para os convidados. Então, vou te presentear com algumas coisinhas aí. Café. Adoro, tomo tipo 10 por dia. Café Aromas de Bragança, lá de Bragança. Foi um dos cafés mais premiados do mundo, então. Puta, sensacional. Você Isso aqui meu cunhado, cara. Meu cunhado lá da região de Caconde. Sim. Ali no sul de Minas também. Vai amar isso aqui, vai tomar comigo. Tem muito presente para você. Isso aqui é um empreendedor local de Bragança, chama Chocolate Nicolate. Ixi, o cara te mandou um monte de trufa, chocolate, café também, barra de caramelo. Brincadeira, cara. Eu tô adorando isso aqui. Mas de verdade, isso aí não é puxando o saco de você, não. Os 50 convidados até hoje, todos ganham, tá? Isso aí todo mundo participou do NapaCast. Até café, até com café. gosto de chocolate. É isso aí. Olha só. É animal. É um empreendedor local. Adorei. Fantástico. Minha esposa tá grávida, né? Vai comer isso aqui em um dia. Isso aí é fantástico. Mais um parceiro. É um dos maiores fabricantes de campo de futebol society do país. Mandou um tapetinho de grama artificial para você. Legal. Bem descolado aí. Vão adorar isso aqui, cara. Vão adorar. A gente vai pôr um golzinho em cima disso aqui para brincar. Que legal. E um bonezinho do NapaCast também, né? Lógico, né? Vamos registrar aí o NapaCast. Muito bem, muito bem. Gosto estiloso, hein? Cara, e esse presente especial, cara, esse só você ganhou até agora. Você mais um convidado só. É dinheiro? Cara, quase, cara. Mas você sabe que assim, eu sou um cara muito bairrista, né? Não é por ser do interior de Bragança. É linguiça, então. Cara, eu queria trazer, cara. Mas ia esfriar, vou pedir pro Renan trazer na próxima. Abra aí, espero que você curta, cara. Esse tem que abrir agora, cara, porque isso é um orgulho pra nós atualmente. Sério? E eu queria dividir com você, orgulho, cara. não é linguiça, não é futebol. Qual do time do RB? Não sei, cara. Acertei, ó. Pô, vocês merecem. Pô, cara, depois daquela campanha de 90, o time do Luxemburgo. O Luxemburgo, Mauro Silva, Novo Horizontino, final caipira. Final caipira. Final caipira aí, ó. Pô, olha que legal. Aí, a galera do Red Bull Bragantino, isso aí. Amei. Eu adoro futebol e eu tenho um carinho especial pelo Red Bull Bragantino. Que legal, cara. Sabe por quê? Porque o futebol do Brasil é muito mal gerido. E até que, enfim, apareceu alguém para dizer assim, se inspire em mim. Há 2 podcasts atrás, eu entrevistei o Thiago Escuro, que é o presidente do Red Bull, com uma capacidade estratégica absurda e implantando coisas novas, né, cara? E atrás aí tá as coordenadas do estádio. Então, essa brincadeira aí do Silk é as coordenadas para chegar no estádio e tal. Amei, cara. Amei. Ó, já deixo meus parabéns aqui para eles. Que legal. Sensacional. Que legal. Tomara que todo mundo olhe para eles e fale, olha como eu sou ruim. Deixa eu me inspirar em quem é bom. Parabéns, muito bom, animal. Legal, é isso aí. E, Diegão, só um abraço especial também para um time de empresários, empreendedores lá de Bragança, chamado Business for Friends. Nós somos mais de 60 empresários que buscamos constantemente nos formar, buscar informação e pulverizar para a sociedade coisas melhores. Então, a gente se fala muito e a gente tenta trazer para a sociedade algo diferente do que o mundo está praticando. Então, legal. E o intuito do bate-papo com você é esse. Então, Diegão, eu sei Bora que lá. é clichêzão com todo podcast. Eu assisti todos que você já foi. Mas, cara, você tem que falar um pouquinho quem é o Diegão pra galera, por favor. Vamos lá. Então, cara, quem é o Diego? Diego é um cara que nasceu com um monte de privilégio, tenho muita consciência disso. Homem, branco, heterossexual, família de classe média alta.
Pessoas assim no Brasil nascem para dar certo, né, cara? Tipo, nunca tive uma barreira na minha frente. Né? Nunca tive uma barreira. Claro que eu suei muito, estudei muito e tal, mas nunca tive uma barreira. Essa é a realidade. E aí, cara, a consciência disso vem muito quando eu saio de Uberaba, venho para São Paulo estudar e começo a notar umas coisas estranhas, né? Assim, todo mundo é branco onde eu tô, né? Todo mundo segue o mesmo caminhozinho, né? Tá lá na faculdade, todo mundo vai prestar os mesmos programas de trainee, tudo igual. E eu sou um cara meio rebelde, assim, sabe? A rebeldia vem do raciocínio, não vem simplesmente da... E aí quando eu fui fazer meu MBA fora, fui estudar no IMD lá na Suíça, cara, isso explodiu na minha cabeça, porque eu chego numa sala, tem 90 pessoas, das 90, são 42 nacionalidades diferentes, e que virou uma torre de Babel, porque quando você entra num lugar que não tem uma nacionalidade predominante, você não tem um código. Né? Então você vai para os Estados Unidos hoje, você chega lá, você sabe, você pode atravessar a rua ou não, você pode beber e dirigir ou não, você vai para o Japão, tem um jeito dele, você vai para o Brasil, tem um jeito não, tem um código. Quando você chega num lugar que é uma torre de Babel, não tem código. E aí, cara, o que você tem que fazer? Você começa a enxergar mais as pessoas, porque quando você não tem um código, você não tem a regra clara, você é mais você, seus limites, seus valores e tudo mais. Cara, isso explodiu na minha cabeça. E aí veio muito uma questão de por que esse Brasil é uma merda. E não é uma merda no sentido assim, eu não amo o Brasil, eu amo esse lugar. Tanto é que eu vim da Suíça para cá tendo propostas de emprego para ficar na Europa. Mas eu vim para cá. Só que o Brasil é uma merda. Porque a gente tem um monte de problema aqui e a gente vai deixando esse negócio se perpetuar no tempo. Então, quem é o Diego quando você pergunta? Para mim, o Diego não é assim, eu sou o Diego, sou casado com não sei quem, tenho um filho. Né? Esse é o Diego também, mas muito mais do que isso, a essência do Diego é o cara que percebe isso, volta para o Brasil e fala, cara, eu não vou seguir o mesmo padrãozinho. E aí, quando eu começo a prestar atenção nessas coisas, eu vejo um negócio acontecendo no Brasil, que hoje eu dou o nome de Nova Economia, que eu falo, cara, eu tenho que ir para lá. Então, se isso pode mudar o Brasil, eu tenho que ir para lá, então. Junto. Eu faço uma mudança de carreira, eu saí de onde eu estava na Suzano Papel Celulose e fui para lá para ganhar 40% que eu ganhava quando eu fiz essa mudança. Né? Eu já era um diretor, já era uma pessoa que tinha uma remuneração alta, fui para ganhar 40%. E aí vim para cá e comecei a fazer essa mudança. Estar aqui me permite dar aula, estar aqui me permite falar o que eu quero, estar aqui me permite falar as coisas com as palavras que eu falo, sem ter que me ater a limitações corporativas, institucionais. E então aqui é o Diego. Então quem é o Diego? O Diego é o cara rebelde, que quer falar, que quer provocar, inquieto, que quer fazer, inquieto, que quer dar o exemplo, que assume o erro com muita facilidade. E isso vai fazendo com que eu possa transformar as coisas no meu entorno, bem como ser transformado. Sim. Esse é o Diego, esse é o Diego. Então, se eu jogo bola ou não, isso é um detalhe, sabe? Se eu jogo videogame ou não, isso é um detalhe. Sim. O Diego é esse cara. E dentro da iFood, Diego, só pra gente ter uma ideia de números da iFood hoje, eu sei que você falou há pouquíssimo tempo atrás, numa live, acho que com os caras dos restaurantes, esqueci o nome do cara. O Marcelo Marani. Marcelo Marani. E você deu alguns números, cara, e a gente não tem noção disso, né, cara? O que é iFood hoje, cara? Puta, o iFood, cara, é um negócio bizarro, assim. O que deveria deixar a gente muito orgulhoso, porque é uma empresa brasileira de 10 anos de idade, que é montada por brasileiros e brasileiros todos os dias, cara. Assim, a gente precisa ficar orgulhoso desses cases, sabe? Que fala muito com a Nova Economia de novo. Cara, o iFood é uma empresa que entrega esse ano cerca de 1 bilhão de pedidos. 1 bilhão de pedidos. 1 bilhão de pacotinhos sendo entregue na casa das pessoas. Para 40, 45 milhões de brasileiros, em 1.500 cidades, por meio de 300 mil restaurantes e 180 mil entregadores. 1 bilhão de pacotinhos sendo entregues, fabricados por essas pessoas, entregue por essas outras pessoas, tudo isso orquestrado pelas pessoas que trabalham aqui. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Qual é a... Cara, e para pensar assim, isso tudo com o que a gente chama tecnicamente de lead time, que é o tempo, né, de produzir e entregar isso tudo, de 28 minutos em média. Então, não é que assim, eu comprei um livro, amanhã eu te entrego. Comprei um livro, tira da prateleira e te entrego hoje. Pra agora, né, cara? É assim, recebeu o pedido, produz e entrega em 28 minutos, 1 bilhão de vezes. Cara, isso é muito poderoso. Absurdo, cara. Isso é muito poderoso. Isso é animal. Isso é animal. Esse é o iFood. Dentro do mercado hoje nacional, Brasil e mundo, o que representa o segmento iFood hoje? Cara, você compete com restaurante, você compete com delivery, você compete com entrega? Como é que funciona o negócio? Eu compito com a sua geladeira. Com a sua cozinha. Não, é verdade. Porque veja, as pessoas são muito, às vezes, simplistas, né? Em falar assim, mas você compete lá com o Uber Eats, com o Rappi. Não. Cara, competição num mercado ainda tão jovem como o nosso é um negócio que você só deveria se preocupar 20 anos depois.
Porque tem tanto para você absorver desse mercado que não é a competição que não te permite crescer, é a incapacidade do seu produto. Sim. É diferente do mercado maduro. No mercado maduro é competição contra competição, né? Competidor contra competidor. Aqui não. Então, assim, a minha competição não é contra, sei lá, o Uber Eats. Minha competição é contra a cozinha. Ou seja, eu estou falando de comportamento. Esse é um mercado em nascimento. Então, eu estou mais preocupado em te fazer entender que é melhor, mais barato, mais prazeroso comprar comigo do que cozinhar em casa. Então, a minha competição é contra a sua cozinha, contra a sua geladeira. Eu não tenho nem nada na geladeira, cara. Então, eu com você não tenho que preocupar cara. mais. É isso, cara. Não, mas eu brinco isso, né, Diego? Mas assim, o iFood virou uma ferramenta que não só mais do lanche, da pizza, do almoço, virou uma ferramenta de estratégia para tudo. Então, hoje, quando eu tenho um podcast e a gente recebe uma galera lá, eu sei que o coffee que eu vou receber a galera, eu peço no iFood, eu sei que ali antes do podcast está ali. Ou se no meio do podcast eu pedir, chega. Uma emergência de bebida no churrasco, agora eu peço só bebida. Eu não tenho mais que pedir o lanche. Eu posso pedir só cerveja gelada e o cara vai me entregar. Né? Então, isso facilitou muito e muito rápido, né, cara? E numa proporção que... Eu não sei se a gente pode entrar já falando de nova economia, que a velha economia prezando muito por vendas. Eu sou da indústria e eu lembro disso do time de vendas comercial na última semana do mês, tentar bater, liga para cliente, fala, cara, fecha comigo, te dou desconto, tal. E eu vejo a nova economia pensando muito mais na lucratividade, no serviço, na pessoa, do que na propriamente a venda, né, cara? E isso se torna mágico, né, cara? Total. Cara, a velha economia, que é essa forma antiga de se pensar as coisas, e que já serviu num certo momento, mas não serve mais, ela é transacional. Né? Então, quando você fala para mim, cara, olha, essa prática todo mundo faz na velha economia. Não, chegou o final do mês, temos que bater a meta. Vamos vender. Que meta, velho? Você cria uma meta porque existem 30 dias no mês. Mas o ponto não é a meta. É claro que você tem que acompanhar. Sim. Mas é diferente você ficar olhando para essas datas de corte. Né? Então, a velha economia ela é muito transacional. Então, o cara vai lá e vende isso aqui. Vai lá e empurra isso aqui. A nova economia é sobre jornada. A nova economia é assim. Bom, peraí. Se esse cara gosta muito do meu produto, do meu serviço, então o meu produto e serviço deveria ser tão bom que ao longo do tempo ele tem uma frequência grande aqui dentro. Se ele tem uma frequência grande aqui dentro, porque o produto e serviço é bom, então eu não preciso ser transacional. Por quê? Porque você vai ter a frequência. Então, o que acontece com a maioria das empresas? A maioria das empresas elas têm uma lógica transacional, então ela não se preocupa em subir a régua para você ter essa frequência alta. Então, o que ela faz? Ela fala, o cara vai um dia comprar a geladeira aqui, um dia ali, um dia lá, um dia colar. Isso é transacional. O cara que pensa, como é que eu faço para o cara sempre comprar a geladeira só aqui, ele precisa achar uma solução que vai falar com a jornada. Então, é isso a lógica do iFood. Então, veja só, o iFood, ele poderia ser transacional se ele falar assim, puta, qual é a refeição que a pessoa mais vai comer aqui? Pizza, vou direcionar para aquilo. Pizza, sexta-noite, sábado-à-noite e domingo-à-noite. Puta, fantástico. Todo mundo vai comer, o Brasil inteiro, todos os sábados, sexta, sábado, domingos, vou fazer isso. Só que isso me faz transacional com você. Quando eu trago o café da manhã, veja, eu tenho um esforço enorme para trazer o café da manhã e eu tenho a consciência que é o que você menos vai usar. Por quê? Porque no café da manhã, via de regra, você está em movimento. Você acorda rápido, come um negócio rápido e tem que correr para o trabalho. Você chega no trabalho, passa numa padaria rapidinho, pega um pão de queijo. Você tem menos tempo para equacionar isso. Então você usa menos o iFood no café da manhã. Mas eu tenho lá e faço um trabalho forte, apesar de o retorno nesse esforço ser muito menor. Mas por quê? Porque na hora que você se acostuma a saber que eu tenho todo um portfólio e que você pode então me frequentar todos os dias se você quiser ou não, eu estou começando a falar de jornada. Então, financeiramente falando, eu não deveria fazer café da manhã. Mas eu faço. Por quê? Porque eu estou preocupado com a jornada e não com a transação. Não com a transação. Entende? Por exemplo, como é que eu ganho meu dinheiro aqui? Eu ganho meu dinheiro com uma comissão. Certo? Então, o que deveria ser minha lógica aqui? Pô, só vou vender o que tiver um preço alto. Então se eu vender almoço é mais caro do que um snack no meio da tarde. Eu tenho um snack no meio da tarde. Essa transação financeiramente é ruim para mim. Porque eu faço jornada. Eu sei que eu vou perder em algumas, eu sei que eu vou ganhar em outras. É louco ouvir isso, Diego, porque muitas vezes eu, como consumidor de iFood, às vezes cara, parece que não fecha a conta. Né? E não fecha às vezes. Né? Não, assim, mas o ponto é a jornada. É a jornada. O ponto é a jornada. Me leva exatamente até a regularidade. Né, não é a transação. O que um restaurante, pensa na lógica só do restaurante. O restaurante tem com você transação. Então você fala, eu vou ao quilo. Quando? No almoço. Segunda a sexta no almoço. Acabou. Só. E mesmo assim tem 10 quilos diferentes, cada dia você vai em um. Então não tem lógica de jornada. Entendeu? Então
a nova economia, o iFood, é sobre isso. Como é que eu crio a jornada? Quando você cria a jornada, você topa pensar mais no cliente, sem esquecer de você, evidentemente. Sim. O que você faz no transacional? Você nunca pensa no cliente, é só em você, porque você tem que fechar a transação. Ela tem que fazer sentido. A outra coisa não pode fazer sentido. Então você fica só ali no transacional. E aí, Diego, como fazer isso acontecer com a geração passada e com essa geração nova? Porque a geração nova já consome. A geração nova é agilidade, né? Eu acho que agilidade é a palavra-chave, né? Total. Eu antecipo, eu quero, já sei, já vou preparado. Eu vou para um poupa-tempo, eu já pesquisei no Google o que vai acontecer. Eu vou no médico, eu já sei até a receita que ele vai me receitar. A galera tá antenada. Mas e a geração passada? Hoje a iFood já mede isso, que os mais velhos já entendem também isso? Já. Né? Cara, assim, eu acho que tem uma discussão interessante aqui, e eu falo muito disso também aí no livro, né? Que a discussão da nova economia não é sobre geração em termos de idade, é geração em termos de comportamento. Então, por exemplo, você vai encontrar pessoas muito mais velhas que vão muito bem com toda essa dinâmica que a gente está falando. E você vai encontrar pessoas novas que não vão muito bem. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não é sobre idade. Uhum. É sobre idade mental, né? De espírito, e não idade do RG. E é muito óbvio isso. As pessoas que têm essa idade de espírito mais novas, que entendem a evolução das coisas no mundo, elas têm um nível de frequência muito maior aqui. Tem um nível de hábito muito maior aqui. As pessoas que não vão bem com isso ou são resistentes, elas têm menos. Então você vê diretamente proporcional esse ponto. Mas, de novo, menos sobre a idade. Alguém vai falar assim, mas a pessoa mais nova é mais apta. Eu sei. Mas é que eu não quero criar aqui um paradoxo, assim. Sim, pessoas velhas e pessoas novas. Não. É pessoas de cabeça nova e pessoas de cabeça velha. Mas aí nesse gancho, quando você entra num novo negócio que eu observei, não sei se foi esse semestre, esse ano, enfim, o cartão alimentação para a gente comercializar para a indústria. Isso. Você vai ter toda a população lá e o cara vai usar. Isso. Talvez seja uma porta de entrada para ele conhecer também o aplicativo mais do que o cartão, ou o cartão é um negócio? Cara, aí a lógica... Porque é legal, né? É legal. Aí é uma lógica de ecossistema. Acho que o cartão por si só tem que ser um negócio, ele tem que ter uma dinâmica que faça sentido para ele. Caso contrário, ele estaria muito mais aqui no meu negócio principal do que um negócio isolado. Sim. Mas ele é um ecossistema. Então, de novo, olha a lógica da jornada. Então pensa assim, todas as vezes em que você recebe um vale-refeição, você, via de regra, não usa numa plataforma. Nem no iFood, nem nas outras. Por quê? Porque as empresas, velha economia, não se conectam. Cara, é um negócio assim, do ponto de vista tecnológico, é besta, assim, vamos fazer um negócio aqui, um código, meia hora tá pronto. Não, mas não quer. É bobinho, mas não quer. Não quer. Por quê? Porque a lógica é transacional. Ela não está preocupada com a jornada da pessoa. É a síndrome de Gabriela, né? Total. Eu cresci assim, nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Exatamente. Então, o que a gente fez aqui? A gente falou, peraí, se essas pessoas não estão na minha jornada, eu preciso criar uma forma dessas pessoas chegarem na jornada. Então, a gente criou esse negócio. Mas mais do que isso, a gente foi discutir com o governo. Então, o governo, há 2 semanas atrás, publicou uma regulamentação que altera radicalmente o funcionamento desse mercado e que vai quebrar essas barreiras dessa velha economia. E a gente foi lá, sentou, discutiu, mostrou números e tal, incentivou e, no final, não por causa da gente, mas por causa do debate, o governo resolveu fazer essa mudança. Então, esse negócio vem por quê? Porque olha como eu vou completando a jornada. Eu vou empilhando. Supermercado. Quando a gente decidiu entrar no business de supermercado para também fazer a venda, a entrega, o que a gente fez aqui? A gente fez exatamente isso. A gente completou mais um pedacinho da jornada de alimentação. E assim a gente vai andando nessa jornada a tal ponto que em algum momento você vai falar, cara, o sinônimo da minha jornada de alimentação é iFood. E aí eu vou fechando então essa jornada, entendeu? Que loucura, cara. Dentro desse mercado ainda, isso foi uma pergunta até que um grande amigo empresário lá de Bragança pediu para fazer para ti. Dentro do varejo hoje, dentro do iFood ou dentro de um varejo de um modo geral, as carteiras digitais, você vê a curto espaço de tempo um uso mais efetivo? Você vê um prazo para isso? Ou as carteiras digitais ainda existe uma resistência no seu modo de ver? E se faz parte da nova economia também, as carteiras digitais, como que você enxerga isso? Cara, as carteiras digitais são uma avalanche. Assim, quem tá tentando ir contra tá sendo assim esmagado. Porque, cara, a lógica aqui é simples. iFood já tem carteira digital? Já tem. Já. O dinheiro, ele não é um objeto necessário. Para pensar nisso. Quando você vai, sei lá, comprar um livro na livraria, você não precisa... O dinheiro não faz parte dessa experiência. Ele é necessário para ter uma transação comercial, mas a experiência ela não é necessária. O que é necessário é o livro,
É a livraria que você vai, quer sentir um cheiro legal, quer ser bem atendido. É a roupa que você tem que ir porque você não pode ir pelado. Isso faz parte da experiência. O dinheiro não faz parte da experiência. O dinheiro é só a forma de fazer a troca. Por que o dinheiro sempre fez parte? Porque o dinheiro sempre foi físico. Mas no momento em que o dinheiro pode ser digital, para que você precisa do dinheiro? Para que você precisa do cartão de crédito? Não precisa. Não faz sentido. Tudo que é digitalizável, ele vai desaparecer por uma razão óbvia. Só que, no momento em que você faz algo material se tornar digital, existe uma tendência que você deixe de prestar atenção naquilo. Então, olha só. Você conhece o Amex, a bandeira Amex? Sim. Conhece? Sim. Por que você conhece? Porque foi nos cartões mais... Isso. Qual é a relevância da Amex na sua vida? Nenhuma. E se não existisse cartão de crédito, você conheceria a Amex? Não. Mas seu dinheiro você ia ter mesmo assim para comprar o que você compra com o cartão. Entende? Veja, na hora que você digitaliza esse negócio, cara, você começa a ter uma mudança radical de percepção. Você só conhece a Amex porque você vê o cartão. Só que na hora que você desaparece com o cartão e o dinheiro continua flutuando, não tem mais a Amex na sua cabeça. Olha como você vai invertendo essa lógica radicalmente. Então, as pessoas não precisam disso. Quando você pega a lógica do Apple Pay e do Google Pay que chegou alguns anos atrás, quando você pega a lógica da carteira digital propriamente dita, quando você pega a lógica de quem está brincando no bom sentido da palavra, com criptomoeda e etc., o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão esquecendo a presença física do dinheiro, do cartão, de tudo isso. Então, é uma questão só geracional. Aí vem a pandemia. Aí o governo fala, tem que botar dinheiro na mão das pessoas. No meio dessa pandemia, com o Auxílio Brasil que foi criado durante a pandemia, né? O incentivo que foi dado lá, não era Auxílio Brasil o nome ainda, me esqueci o nome. Mas enfim, emergencial. Alguma coisa assim. A Caixa Econômica Federal vai lá e fala, todo mundo, baixa um app que eu vou pôr o dinheiro aí para vocês. E de um dia para outro tem 40 milhões de pessoas de baixa renda usando isso. Aí recentemente eu peguei um avião e fui para o Ceará, cidade de 5 mil habitantes. Cheguei lá, fui fazer minha barba. Gosto de fazer barba. Para mim isso é um prazer da minha vida. É uma forma de conhecer e conversar com as pessoas. Cheguei lá, falei, preciso de um barbeiro nessa cidade aqui. Arrumei um cara lá. Aí não sei o que, terminei. Quanto custa? Tanto. Como é que eu te pago? Faz um Pix para mim. Aí eu pedi o CPF dele, fiz o Pix, PicPay. Falei, por que PicPay? Ele falou, porque eu não preciso da agência. Olha como você vai desmaterializando as coisas. O cara no interior do Ceará, cidade de 5 mil habitantes. Vê como não é idade, é sobre comportamento. Sim. O cara falou, peraí, com CPF, transfere, não precisa na agência, não dá trabalho, não tem que esperar o horário comercial. Já tá na conta. O PicPay tá me entregando aqui, bicho, nunca mais vou na agência da minha vida. Então, entende assim? Então, não tem como você evitar esse processo. Por quê? Porque ele só é positivo. Não tem um lado negativo desse processo. E num curto espaço de tempo, né, Diego? Porque, sei lá, há 5 anos atrás, o choque era, eu ia à praia, o cara que vende canga tem a maquininha de cartão de crédito. Já era, caraca, o cara tem um POS na mão ali. Era a moderninha da PagSeguro. Moderninha da PagSeguro. Muito nisso. Caraca. Agora não, agora o cara tem a placa. A gente toma um açaí na rodovia Campinas e Itatiba, tem lá a placa, faça o Pix. O cara não tem mais maquininha. Total. Cara, e para pensar, ali. Por mais que você... Isso é um negócio interessante para pensar um próximo passo. Para pensar, por que o seu celular não vai fazer o papel da maquininha? Sabe assim... Por que você precisa de um POS para fazer uma transação agora que a gente falou desses temas todos? Não precisa. Então, assim, essa maquininha vai desaparecer. Ela não faz sentido. Não faz sentido. Nenhum. O próprio caixa eletrônico, né? Você sacar em espécie, né, cara? Meu Deus, caixa eletrônico para mim é uma das grandes aberrações dessa velha economia. Cheque, né, cara? Não existe isso. Mas enfim. Dentro desse processo, Diego, quando você escreveu o livro, enfim, eu sei que tem vários exemplos ali, né? Mas para a galera entender, empresas da velha economia que conseguiram, não ser uma Olivetti da máquina de escrever e, peraí, deixa eu acordar e vou entrar na nova economia. Essa mudança de paradigma, essa mudança de conceito, você acredita muito que os que estão ainda na velha economia, se não nadar, se não correr, vão morrer? Vão, com certeza absoluta. Vão morrer. Com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma disso. Cara, acho que o primeiro ponto é assim, as pessoas às vezes confundem muito nova economia com startup. Sim. Coisa que tem nada a ver com a outra. Então, você é uma nova economia. Você faz parte dela. Porque há 10 anos atrás, você, para fazer isso que você está fazendo aqui, você precisaria de uma rádio. Exatamente. Hoje, você fala assim, eu quero fazer isso. Eu tenho talento, eu tenho uma capacidade de comunicação boa, eu quero levar essa mensagem. O que te impede de fazer? Nada. Você precisa, cara, se você não tivesse dinheiro para comprar esse microfone, você podia fazer com o microfone do seu computador. Sim. Nada te impede de fazer. Nada. Isso é a nova economia. Né? Então, olha, como não tem a ver com idade. Você não nasceu 10 anos atrás. Então, não tem nada a ver com idade. 2, você teve
você teve a proatividade de fazer o movimento. Você entendeu esse movimento, está dizendo, pô, peraí, não precisa mais da rádio. Então, a primeira coisa é isso, nova economia não é sobre a startup, é sobre o indivíduo e é sobre a empresa tradicional que fala, pô, eu tenho que fazer um movimento. E ela vai lá e faz o movimento. E esse movimento sempre tem que estar atrelado à inovação, tecnologia, modernização? Ou nem sempre? Ele pode estar na nova economia, mas de uma forma conservadora, digamos assim. Cara, deixa eu pegar assim. A nova economia tem a ver com o novo. O novo que faz sentido. O novo que é produtivo. O novo que muda paradigma. Então, do ponto de vista mais conceitual, não precisa estar ligado a nada. Né? Então, você pode, por exemplo... Você não desenvolveu uma tecnologia proprietária, mas você encadeou várias tecnologias, pegou o seu comportamento, uma forma moderna de fazer gestão, e você agrega isso tudo. E aí você vira isso aqui. Então, não tem que estar ligado necessariamente a uma tecnologia, mas se você reconhece que isso aqui te dá um diferencial muito grande, você não pode se furtar de usar isso aqui. Então, isso é a nova economia. E aí, cara, quando a gente olha para as empresas tradicionais, elas, via de regra, elas têm muita dificuldade. E, historicamente, você vê isso. Né? Emergência de novas economias. Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, automatização dos processos com Fordismo, revolução do microprocessador telecomunicações lá na década de 70 e 80, e agora a gente está chegando numa nova. O Brasil nunca fez parte dessas. Quando você olha para essas, você vê exatamente esse processo. O cara que já era tradicional e grande diz, meu Deus, isso nunca vai mudar, faço isso há 30 anos, sei exatamente qual é o caminho do sucesso. E ele se ferra. O cara que é um novo entrante ou que, mesmo sendo tradicional, entende, ele se transforma. Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa que se transformou, a IBM. A IBM, de 30, 40 anos atrás, hoje seria uma empresa insignificante. Transformação brutal. A Apple é uma empresa que se transformou. A Apple nasce como uma empresa de PC, que vai bem por causa do tamanho, do layout, da tecnologia embarcada. Mas a Apple de hoje não tem nada a ver com a Apple de 20 anos, 30 anos atrás. A Apple hoje é uma empresa de prestação de serviço. O subscription que você paga todo dia lá no seu Apple é a Apple. O Apple Pay que você usa, o Apple TV e por aí vai. Agora, o desafio do status quo dela foi exatamente. Foi isso, né? Exatamente. Então, quando muita gente olha e fala assim, mas porquê, né? O Tim Cook nunca vai ser o Steve Jobs. Calma lá, talvez ele não seja do ponto de vista do design, do ponto de vista do que o Jobs imaginava. Mas a transformação de modelo de negócio que o Tim Cook fez é bizarra. É uma empresa que é tradicional sob a ótica temporal, mas é claramente uma empresa de nova economia. Então, o ponto aqui da transição tem a ver com comportamento. Então, da mesma forma que você quis fazer isso e o Tim Cook fez o que fez com a Apple, qualquer empresa pode fazer aqui no Brasil, desde que você diga, entendi. O mundo é assim, as pessoas agora se comportam assim, as tecnologias mais produtivas são essas, a forma de uma empresa se posicionar é assim, portanto eu faço a mudança. É o que o Simon Sinek fala, né? É o responder o porquê e não como e o que eu faço, né? Exatamente. Né? Isso, exatamente. É isso, né, cara? Exatamente. É isso, né? O porquê, né? O motivo de estar aqui, né? Exatamente. Que loucura. E dentro, Diegão, agora invertendo um pouquinho, sei que o nosso tempo vai estar curto, e eu não quero prolongar muita coisa disso também, mas dentro desse processo, algo que me chama muita atenção que você fala, eu acho que faz muito sentido para o meu público também, que é a questão da gestão, e talvez a gestão que você vive hoje dentro da iFood, na questão da autonomia, de não ter o microgerenciamento, de não ficar cercando o ratinho, o elefante passar nas suas costas, de dar autonomia, e isso na velha economia é o que mais a liderança sempre cobrou. Né? Eu entro dentro de uma grande indústria, mas não me dão autonomia, porque o cara ainda tem que fazer pagamento no cheque, o cara ainda tem que ter o controle de tudo, o cara tem que aprovar se vai comprar copinho descartável, sulfite, ele tem que pedir caneta no almoxarifado, ele tem que levar caneta velha para pegar caneta nova, enfim tal. E dentro dessa nova gestão, como que você enxerga isso para que dentro da nova economia, da nova gestão, esses líderes empreendedores, enfim, possam talvez gerir melhor os seus funcionários de uma forma mais leve e confiando mais? Como que você entende isso dentro da iFood? Cara, a discussão fundamental para mim aí está em um único ponto. Vamos imaginar que você tem um filho de 5 anos de idade. Você deixa ele dirigir carro? Não. Você deixa ele dormir na casa do coleguinha dele com 5 anos de idade? Não. E com 10, você deixa ele dirigir carro? Também não. Você deixa de dormir na casa do coleguinha? Talvez sim. Com 20 anos, você deixa ele dirigir carro? Claro. E dormir na casa do colega? O que muda ao longo do tempo? O que muda é o quanto você confia nele. Certo? O que muda a relação de decisão sua com seu filho, sua com seu amigo, sua com seu pai, sua com todo mundo, é uma relação de confiança. Quando você confia, você fala, beleza.
assumindo que você não é irresponsável, assumindo as coisas negativas dessa discussão, é a relação de confiança. Não, meu filho agora aprendeu a dirigir carro. Meu filho tirou carteira. Então pode ir. Então, veja, você não governa essa relação sua com base em políticas, com base em comitês, com base em burocracia. Quando você vai para dentro da empresa, o que acontece? As pessoas não governam com base na lógica da relação. Elas governam com base na política, com base no comitê, com base na burocracia. Por quê? Porque não existe relação de confiança. Então, a discussão central aqui está na pessoa. Como é que você contrata via de regra? Você pega lá e fala, eu quero o melhor currículo possível. Skills técnicos, né? Onde você se formou? Numa faculdade boa. Ah, então vem cá, vou te contratar. Onde você trabalhou? Numa empresa boa, grande, tradicional. Então, vou te contratar. Você não contrata a pessoa na prática. Você está contratando o histórico dela. Só que o histórico dela não fala sobre ela como comportamento. Fala ela como execução. E eu não estou dizendo que você não precisa de uma pessoa com um skill bom. Você precisa também. Só que isso é a segunda parte da discussão, não a primeira. A primeira é a pessoa. Então, o que acontece na nova economia? Quando você pensa no empreendedor, o empreendedor é um cara mais movido ao relacionamento, no sentido de confiar ou não nas pessoas. Ele monta times baseado nessa capacidade inerente das pessoas, não no currículo das pessoas. Uhum. Então, o empreendedorismo fala muito com a nova economia porque empresas com o espírito empreendedor, elas confiam muito nisso. Então, elas admitem o erro, mas elas não suportam pessoas com comportamento errado. Então, eu te contrato porque eu ouvi falar do seu comportamento. Olhei o lado técnico e falei, é o que eu preciso. Por isso que eu te contrato. Uma vez aqui dentro, eu começo a te explicar muito as coisas. Eu começo a te dar feedback das coisas. E eu espero que você faça as coisas. O dia que você não fizer, eu vou te dar mais um feedback. E outro, e outro. E aí você vai acertar isso, você vai aprender. Isso a gente chama de bom senso. Isso é bom senso. Agora, se eu te explico que aqui dentro não se pode fazer algo, e você faz 1, 2, 3 vezes, você não tem bom senso. Você não pode ficar na empresa. Mas não é porque você é tecnicamente ruim. Porque você não tem a minha cultura. Então, por que as empresas da velha economia criam 337 políticas, 498 páginas? Porque elas contratam as pessoas com base no currículo e não com base em que elas são. E esse é o grande ponto para mim. Então, as relações aqui se dão de forma muito menos hierárquicas. Eu recebo uma mensagem de uma pessoa dizendo, cara, você pode fazer uma postagem aqui porque eu estou fazendo um negócio e eu preciso do engajamento ali? Posso. Qual o problema? Foda-se quem eu sou. Manda mensagem. Cara, é pro bem da empresa. Você vai lá e faz. Então, na maioria das empresas, isso é um exemplo bobinho, mas na maioria das empresas você fala, nossa, será que eu posso mandar mensagem pro cara que é não sei quem, que eu nem tenho muito contato, que não sei o quê, que... Vamos resolver, né, cara? Exatamente. Isso é bom senso. Veja, o pedido que está me sendo feito é um pedido que faz todo sentido. Então ele tem que ser feito. Por que você precisa de burocracia para isso? Hierarquia para isso? Não. Ou você acha que eu deveria pedir a mensagem para tal pessoa? Não. É a mesma lógica do comitê. Veja, para que você precisa de um comitê? Cara, via de regra, você não precisa de um comitê. Via de regra, o que você precisa é que algo importante seja comunicado. É isso. Então, se é meramente um resultado que vai ficar claro para você, eu não preciso de um comitê, eu te mando isso. E é sua responsabilidade analisar. Se é um problema, eu não preciso do comitê. É minha responsabilidade passar a mão no telefone e te ligar. Se é uma decisão que eu não me sinto pronto para decidir ou não posso decidir, eu passo a mão no telefone ou mando uma mensagem e falo com você. Eu não preciso do comitê. O que as pessoas fazem? É a mesma discussão lá da meta que eu falei há pouco. As pessoas vivem do ciclo. Não, no comitê eu vou lá e apresento isso. Uhum. E aí todo mundo começa a se esconder. Quem tomou essa decisão? O comitê. Quem é o comitê? Essas 10 pessoas. Quem é o responsável? O comitê. Não existe, né? Não, tem uma pessoa responsável. Quem é essa pessoa responsável? É o Diego. O Diego tomou a decisão. Não existe comitê. Eu posso pedir a opinião de um monte de gente. Alguém tem que ser responsável. Mas daí não vira um falso accountability que as empresas fazem hoje? Tem que ter o pensar e agir como dono, mas você pode pensar, mas você não pode decidir. Você pode pensar, mas você não pode ter autonomia. Mas por que falso? O que você quer? Não estou falando aqui. Estou falando assim, no sentido geral. Assim, opa, peraí. Nós damos autonomia, queremos que todo mundo trabalhe com pensar e agir como dono do negócio, mas você não pode decidir. Mas você não pode assumir o risco. Mas a decisão pode ser sua. Pode ser sua. Aí é legal. Acho que é um pouco daquela escala que eu falei assim, se eu não posso decidir ou se eu não me sinto seguro, eu procuro alguém que se sente seguro e se torna responsável. Sim. O que não dá para dizer é assim, quem decidiu? Uma entidade, a diretoria,
o grupo. Não existe isso. É uma pessoa no final. É muito velho. E pode ser você, essa pessoa, não tem problema. Se está dentro do bom senso que faz sentido da sua responsabilidade, beleza, sem problemas. Mas entende? Essa é a agilidade do negócio. O que não dá é para ficar esperando. Não dá, não. E pega um pouco, né, Diego? Acho que a velha economia tinha muito isso, né? Faça isso, né, pro seu liderado. Por quê? Porque o meu diretor pediu. Exato. Né? Caralho, que diretor? Não existe esse nome. Qual que é o resultado disso? Não, ele pediu. Que é a pessoa. Não, mas qual que é o resultado? Total. Né? Aí você vai falar, pô, Diego, mas todo mundo aqui é assim? Não. Por quê? Porque, cara, o brasileiro não foi preparado dessa forma. Então, a gente tem aqui um embate constante que é, a gente vai formando a cultura, aí entra 100 pessoas. Aí eu preciso começar a transformar 100 pessoas. Aí entra outras 100. Aí entra outras 100. E, pô, a empresa 3 anos atrás tinha 800 pessoas. A empresa hoje tem 4.500. Entendeu? Então, assim... Isso direto. Total. Se você falar com todo mundo aqui, nem todo mundo vai dizer é exatamente assim que o Diego está dizendo. Não, por quê? Cara, porque todo dia entra gente aqui. A empresa está crescendo muito. Então, tem um trabalho constante nesse tema. Constante nesse tema. E é o que você fala, né? A pessoa não entendeu. Acho que tem um exemplo muito clássico que você deu. Não sei se foi com o Caio Carneiro, que inclusive né, é parente do sobrenome. Acho que você comentou assim, eu não tenho que cobrar se o cara foi almoçar e gastou R$20 para levar um cliente ou 100. Exatamente. Né? É bem isso, esse né? É o você fica com microgerenciamento e tem que ficar te provando algo que não traz valor algum, cara. Esse é um bom exemplo, assim, é o exemplo da política de reembolso de refeição. Cara, assim, o dia que você tiver que regular a política de reembolso de refeição de uma pessoa... Tem muita coisa errada, né, cara? O buraco é muito mais baixo do que isso, né, cara? Fudeu. Aí alguém vai falar assim, mas nem todo mundo tem bom senso. Caralho, por que você não manda a pessoa embora que não tem bom senso? Troca. Só que como é que você descobre que a pessoa não tem bom senso? Você vai ter que errar um pouco. Então eu te contratei, você foi lá comer na Avenida Paulista em São Paulo, sozinho. Ficou R$500 a conta. Cara, não faz sentido nenhum. Não, Diego, eu estava com 2 pessoas e era um almoço comercial. Faz sentido. Não, Diego, eu estava sozinho. Não, cara, você não pode fazer isso de novo. Você não vai lá na Vida Paulista e come mais cara só para comer sozinho. Não faz sentido nenhum. Beleza, entendi. Você nunca mais repetiu. Ótimo, você entendeu o feedback. Não, de novo. Cara, qual é a dificuldade? Você não tem o bom senso que eu quero. Então não faz sentido você ficar na empresa. Veja, mas você dá o feedback, você explica o motivo, você escuta a pessoa, vocês acordam o padrão. Então, vai ter o primeiro erro? Vai ter o segundo? Vai ter. Mas o que as empresas fazem? Criam 736 políticas e falam, não, na minha empresa ninguém comete esse erro, porque nós temos aqui uma política e eu mando embora quem descumpre a política. Parabéns. Você pegou uma pessoa que tem um péssimo comportamento e fez ela caber lá dentro. Só que para aquilo que você não regula no dia a dia? Você crucifica o todo por um. Aí beleza, aí essa pessoa de péssimo comportamento... Você baixa a barra, né, cara? Exatamente. No trabalho dela do dia a dia, ela tá lá com o péssimo comportamento dela. Não é isso que eu quero. Eu quero a pessoa de bom comportamento. E aí ela vai cometer uns erros e eu vou dar o feedback e a gente vai evoluir juntos. Dentro de novos negócios, você acredita também, dentro de um planejamento, de uma criação, os erros fazem parte do processo e entende isso como bom? Total, cara, total. Assim, a primeira, assim, a gente não tem aqui áreas centralizadoras, né? Assim, inovação acontece numa área específica. Não, inovação acontece na empresa. E se inovação parte do pressuposto que você está de frente a um negócio super incerto, de alto risco, acontece um monte de erro. Né? Então, recentemente eu estava vendo uma apresentação de uma pessoa que toca um projeto específico aqui, chama Paula Rito. E a Paula falou, agora eu estou fazendo isso aqui que está dando certo, mas eu queria mostrar para vocês um negócio. Eu fiz isso aqui em 2019, foi um fracasso. 2020 foi um fracasso. Começo de 2021 foi um fracasso. Mas esses 3 aprendizados é o que está sustentando esse resultado aqui agora. É isso. É isso. Você, enquanto mentor de startup ou mentor de talvez muitos jovens que estão com a mente criativa, enfim, tal, o que você entende hoje como principal falha e principal acerto das startups no país hoje? Cara, para onde está indo? Cara, a principal falha das startups para mim é a falta de foco. Quando você está num ambiente muito pequeno, que é muito fácil você sentar à mesa e pegar um monte de ideia, é muito fácil você ir para a direita e para a esquerda muito rápido. Sabe? É tipo você ir para um clube, aí você chega lá e fala, vou jogar futebol. Aí passa um amigo seu e fala, vamos jogar vôlei também? Aí você vai, aí passa um amigo seu, vamos nadar um pouquinho. E no final você não vira um atleta. Né? Você não fica muito bom no esporte. Você fica fazendo um monte de coisa, você não é um atleta. Então, tem uma frase muito, muito famosa no Vale do Silício que fala, startups não morrem por falta de ideias, morrem afogadas nelas. É isso. Então, esse é um principal ponto.
E o que eu vejo de muito positivo que eu tenho visto nas startups de sucesso é a capacidade de formar times muito bons. Sabe? Assim, é trazer gente certa. Gente muito certa para aquilo que vai ser feito. E o que quer dizer ter um time muito bom? Quer dizer que o time de uma fase não é o mesmo time de outra fase. Porque os skills que eu tenho, Diego, talvez daqui a 3, 4 anos não façam sentido para o iFood. Por mais que eu tente desenvolver os novos, talvez eu não consiga, eu tenho alguma limitação. Eu não posso ficar no time. Cai fora. Então eu falo isso aqui muito pro meu time. Eu falo, eu me vejo aqui numa jornada de 3 anos. Eu já superei essa jornada, já estou há mais de 3 anos. Mas eu falo pro time, por quê? Porque em algum momento a gente vai chegar no estágio que, por mais que eu tente desenvolver algo, o pessoal vai olhar e falar, cara, o Diego já não está entregando. Então o Diego não pode ficar. Eu tenho que sair. E, pessoal, essa é a vida. Ou você prefere dizer, não, a empresa que aceite as minhas limitações. Não, deixa eu pegar aquilo que eu não tenho limitação e ir para o próximo projeto para fazer o negócio acontecer. Dentro dessa capacidade empreendedora hoje, lógico que a gente vê muito empreendedor, capacidade empreendedora também dentro de negócios como iFood, indústria, serviço, comércio, o que for. Né? Empreendedor não só para abrir o novo negócio, mas ter a mente empreendedora dentro de algo como um liderado, um funcionário, enfim tal. Você entende hoje que grande parte dessa juventude que está vindo para o mercado agora, talvez como trainee, com os seus 17, 18 anos, eu tenho batido muito nessa tecla por ser um cara de RH, vai vir uma nova turma, uma nova vertente da solidão, do querer trabalhar sozinho, com uma dificuldade enorme de trabalhar em grupo, ou você enxerga que esses novos entrantes no mercado hoje, para os futuros líderes, seja ele de uma startup, seja ele de abrir um novo negócio, seja ele simplesmente para trabalhar numa rotina como dentro do iFood, vai saber trabalhar em equipe, vai saber liderar? Cara, eu acho que essa nova geração ela vai trabalhar em equipe muito melhor do que no passado. Porque essa sociedade, cara, ela é uma sociedade mais conectada. Né? O que a gente está fazendo aqui agora é um trabalho em equipe. Sim. Alguém me mandou uma mensagem, eu disse sim, a gente nem se conhecia, a gente montou uma relação, combinou uma data, uma pessoa veio, ajudou a gente a montar isso aqui, nós estamos fazendo. Esse é um trabalho em equipe. Então, a gente nunca teve um contato prévio. Sim. Mas o senso hoje de equipe é muito maior. Por que ele é muito maior? Porque o mundo hoje ele é muito mais ágil sob a ótica das conexões. Você atinge muito mais. Há 20 anos atrás, você queria fazer algo, você falava, cara, como é que eu falo com a melhor pessoa do Brasil nisso? Sei lá. Ou você fala, quem é a melhor pessoa? Joga no Google, procura, acha o nome, entra no LinkedIn, manda uma mensagem, manda no Instagram. Pode ser que ela não te responda, essa é uma outra discussão. Sim, sim. Mas essa noção de ecossistema, de trabalho em equipe, ela é muito maior. Muito maior. Diego, isso está sendo totalmente novo de ouvir de você, cara. Que mas legal isso. Concorda? Cara. Mas assim, ele é muito maior. Assim, o que me faz aceitar o convite de você, o que me fez aceitar o convite de vocês? Vocês não estão pagando um centavo. Sim. A gente não é amigo. Por que eu estou fazendo isso? Porque existe um senso maior. Que é esse senso de que, cara, sei lá, eu devo ter pedido alguma coisa para alguém em algum momento, a pessoa também topou. E aí talvez na minha cabeça fique assim agora, pô, o próximo te pedir também, ajuda o cara lá, vamos fazer, vamos acontecer e tal, não sei o quê. E a cabeça vai girando. As suas conexões de um LinkedIn ou do Instagram, elas são isso. Quando alguém te procura e fala, cara, posta aí também um negócio, isso é um trabalho de equipe. Como é que era no passado? No passado você não tinha isso. Você tinha família e trabalho, família e trabalho. Então você tem sua família, que você ficava de manhã e dormia à noite, e no trabalho. Só. A noção de equipe era uma noção física. Porque estamos juntos, somos uma equipe. Eu não acho que é isso. No home office não é equipe, porque eu tô sozinho. A noção de equipe para mim é comportamento. Então, por exemplo, né? Total, quando você usa hoje, por exemplo, ferramentas de muito mais autocolaboração como o Slack, que no iFood a gente usa o Slack, por exemplo. Cara, isso para mim é muito mais isso. A mensagem que eu recebo de alguém dizendo assim, cara, você pode ir lá no post dar uma impulsionada para mim, é trabalho de equipe. Né? Tipo, foi isso que eu fiz lá. Eu me comportei como membro de uma equipe. Ainda que pareça um negócio bobo. Mas quando eu pego esse comportamento e multiplico ele por 1000 ao longo dos dias, todos os dias do ano, é muito maior. Olha o impacto que isso tem. Cara, que novo isso. Isso é absurdo, porque eu tenho ouvido muito isso das pessoas, né? Que não existe mais trabalho em equipe. Ah, discordo. Porque assim, a criançada tá brincando sozinha, o brinquedo do buffet infantil sobe e desce sozinho, não tem mais a coletividade, mas é o que você disse, né? Romântica. Não é o físico, né, cara? Cara, é uma visão romântica. Não é o físico, porque, é a entrega, né? Porque a gente se acostumou com o físico como premissa para o trabalho em equipe, mas é uma visão romântica. Super romântica. Olha só, sei lá, vamos pensar que futebol, né? A gente falou aqui do Red Bull Bragantino. Cara, sei lá, talvez o Red Bull hoje tenha um consultor de não sei o que lá na Inglaterra.
E esse cara nunca talvez venha aqui, porque estando lá e recebendo as informações é suficiente para ele devolver alguma inteligência para ser aplicada lá no time. Isso não é trabalho em equipe? Esse cara nunca vai vir aqui. Há 20 anos atrás, o que você fazia? Você não conectava o cara. Aí você pegava alguém que talvez não fosse tão qualificado e chamava de equipe porque ele está fisicamente lá. E não é isso. Não. O comportamento de equipe para mim é fazer a coisa acontecer juntos. E isso o mundo cada vez faz mais. Cada vez faz mais. Que legal, Diego. E, Diego, para fechar só uma cutucada na sua carreira que eu queria entender, que, cara, é muito louco. Eu falei isso pro Renan, né? Quando o Renan abriu essa porta enorme, né? Bragantino é uma máfia, né? Você sabe, né? É o raça. Exportadora de cérebros e pessoas. Ah, beleza. E eu comecei a pesquisar. Eu já sou um amante, um fã da iFood há muito tempo. Se você pegar, eu fiz acho que umas 5, 6 reuniões com o pessoal do Fabrício, enfim, tal, porque eu quero conversar com alguém do iFood. Que legal. E aí eu cheguei no Instagram do Fabrício, comentei fiz um comentário no feed dele, ele não tinha nada de seguidor. Aí ele me respondeu no direct, falando no e-mail aqui, falei que não sei o que, falei que não sei o que, falei. Que animal. E aí o Renan, no fim, abriu a porta. E aí quando eu comecei a ver o Diego, cara, e eu comecei a estudar um pouco sobre você, eu queria entender isso agora nesse momento de mudança de carreira, de tudo, de como se reinventar. Me permita isso. Claro. Porque, cara, você é formado em Direito, que é um conservadorismo total. Total. É um negócio que não teve evolução de inovação. Nenhuma, quase. E aí, cara, você inverte todo o processo e vai para o mercado de finanças, de estratégia de negócio, e aí, né, tem as amarras lá, né, as empresas falando hoje de compliance e um jurídico pesado, e de amarrar, e o jurídico é muito regra, é muito papel, tal, tem que escrever muito, ainda você tem que fazer a sua pasta, enfim, tal. Como que você teve essa mudança, né, e soube lidar bem com isso eu não digo abandonar o direito, né, mas eu digo opa, peraí, né, não que os profissionais de direito sejam conservadores também, mas no sentido, opa, peraí, é um mundo diferente totalmente do que você está vivendo hoje. Né? Então, como na carreira, saber dosar e saber virar essa chave, eu virei a chave totalmente para inovar, para criar, para tirar algumas amarras, não estar de terno e gravata, né? Ainda tem que usar alguns protocolos, não precisa mais disso, dá para eu beber, dá para eu brincar, falar palavrão, não dá. Né? Então, esse é um contraponto de carreira muito louco do Diego para mim. Eu queria só que você falasse disso um pouquinho. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente vê muito poucos exemplos como esse, porque no Brasil a gente não tem a cultura do planejamento. Né? É o imediatismo, né? Sai fazendo. Exatamente. Né? Então, o que você faz, por exemplo, no vestibular? O seu pai ou sua mãe chega lá e fala, então, ó, as 4 principais profissões são Direito, Medicina, Engenharia e Administração, você tem que prestar uma delas. Ou você pode fazer o que o papai faz, ou o que a mamãe faz, ou aquele tio seu que foi bem sucedido, ou você pode prestar um concurso público. Tem planejamento, tem uma ordem. Vai lá e faça isso. Então, o que acontece com boa parte das pessoas? Elas entram nessas jornadas sem saber onde elas querem chegar. Elas entram pelo que é óbvio, ou pelo que foi dito e coisas do tipo. Acho que uma das características que eu sempre tive na minha vida, assim, eu sempre soube muito bem onde eu queria chegar nas minhas fases de vida. Quando eu fui prestar o vestibular, eu sabia onde eu queria chegar. Eu tomei uma decisão errada de entrar no direito. Aí não tem problema. Você sabe onde você quer chegar. Errar no meio do caminho faz parte. Por que eu tomei a decisão errada? Porque o meu pai fez direito e montou a empresa dele. E é um homem de negócios. E aí, na minha cabeça, aquilo fazia sentido, assim como na dele fazia sentido. E aí eu entrei no direito e descobri tudo isso que você falou. Quando eu entrei, eu fiz PUC de São Paulo, direito, né? E aí quando eu entrei na PUC, eu falei, cara, peraí. 6 meses depois, eu falei, não, ninguém vai me... Nossa, isso aqui não tem nada a ver com... Não vai me levar para onde eu quero. Então... Por que eu faço a mudança? Porque eu sei onde eu quero chegar. É onde eu critico a falta de planejamento. A ausência do planejamento te faz fazer o quê? Perpetuar. Porque como você não sabe onde você quer chegar, você só tem a insatisfação. Sim. Cara, eu não estou me sentindo bem. Isso aqui eu não gosto. Só reclama, né? Exatamente. Puta, isso aqui... Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Meu Deus, o que eu faço? Aí a pessoa não sabe o que fazer. Quando você tem um planejamento muito claro, ou não é nem um planejamento, mas quando você sabe onde você quer chegar, é mais fácil dizer sim e não. Então, quando eu entrei no direito e vi aquilo, eu falei, não. Agora eu preciso achar a saída. Não cometi o erro, agora eu preciso achar a saída. Qual foi a saída? A saída foi ir trabalhar no direito com uma área de negócios. Então, eu fui trabalhar no escritório focado em mercado de capitais. Então, fui fazer IPO, M&A, operações... Que é inovação. Offshore. Total. Perfeito. Aí eu falei, caceta. O jurídico te dava a segurança para você fazer essas movimentações. Puta, fiz isso aqui e me encontrei. Achava animal fazer. Mas eu não gostava de trabalhar só com direito. O que eu fiz em paralelo durante a faculdade? Eu estudei administração, economia e contabilidade por conta própria. Comprei 20 livros. Durante 5 anos eu estudei esses 20 livros.
Cara, eu saí bom nisso, mesmo não tendo feito a graduação. O que foi acontecendo no direito? À medida que eu ia evoluindo, tendo mais reuniões, conhecendo mais pessoas, as pessoas iam ficando impressionadas. Falava, cara, como assim? Esse cara fala de temas que não é o que ele deveria estar falando. Esse cara tem uma capacidade de compreender coisas que não seria natural. Às vezes algumas pessoas olham e falam, não, como esse cara é inteligente. Não tem a ver com inteligência, tem a ver com preparo. Eu me planejei para isso, eu me preparei. No meio desse caminho, alguém um dia fez o que eu queria que fizesse. Chegasse e falasse, cara, você não é advogado, você quer vir trabalhar comigo? É isso, eu encontrei uma pessoa com uma visão além daquela visão tradicional. Que ela falou, cara, não, você não é advogado, vem trabalhar aqui. Eu estava trabalhando, ele era um cliente do escritório, e ele falou, não, vem para a empresa, trabalhar com finanças. E aí eu inverto esse fluxo, só que eu chego lá preparado, claro, longe de achar que eu estava preparado no sentido de, né, para a vida inteira, mas para aquele estágio de carreira, eu estava preparado. E aí o que eu aprendo ali? Eu aprendo. Esse é o lance da rebeldia que eu te falo. Né? Isso é um movimento rebelde. A maioria das pessoas. Cara, quando eu falei para as pessoas que eu ia trabalhar com finanças, as pessoas falaram: cara, você tá louco, você fez PUC, você trabalha no maior escritório do Brasil, no melhor, Matos Filho, sua carreira. Não, porque não faz sentido com o que eu quero lá na frente. Então, essa minha capacidade de sempre gastar tempo para descobrir o que eu quero, ela me permite tomar as decisões que me levam para lá. Nem sempre eu acerto a decisão, mas ela me leva para onde eu quero. É daí que vem a mudança. Quando você sabe o que você quer mudar, cara, é depois uma questão de tempo, concorda? É tipo se você falar assim para mim, cara, sei lá, eu quero virar triatleta. É isso, é esse seu endgame? Você sabe o que tem que fazer. Você vai entrar no Google, vai começar a estudar, você vai comprar um livro, aí você vai procurar um amigo seu que já fez, vai pedir dicas, vai começar a treinar, vai saber que isso leva tanto tempo para você estar preparado. E você vai. Pode ser que você descubra no meio do caminho que você tem um problema de joelho? Pode, aí não dá pra você ter. Beleza. Mas você sabe o caminho. A questão do esporte é uma questão muito parecida com isso. Eu fui maratonista por muito tempo, até me machucar. Eu não consigo correr mais. As pessoas falam, nossa, você correu maratona, meu Deus. Não. É assim, ó. Eu quis correr. Eu quis. Aí eu fui lá e li um livro, falei com 2, 3 pessoas, comecei a treinar, cheguei lá. É diferente você falar, eu quero ser o mais rápido do mundo. Aí eu entenderia alguém olhar para mim e falar, uau, você foi o cara mais rápido do mundo. Não. Eu corri uma maratona. Qualquer pessoa pode, exceto se tiver uma limitação. Então, entende? Falta isso. É isso que eu fiz na minha carreira. A vinda para cá, para esse ambiente, eu te contei lá no começo. Sim. Foi isso. Eu falei, algo está acontecendo. Eu quero isso para mim. Por que eu vim para cá? Eu tenho 2 motivos. Eu tenho um primeiro. Isso aqui é o futuro para mim. A nova economia, ela é o futuro. É muito óbvio isso para mim, muito óbvio. Então eu falei, eu tenho que sair da velha e ir para nova. Porque senão daqui a 20 anos, quem serei eu? Seria um profissional defasado. O mercado não vai me querer, eu não vou conseguir garantir o que eu preciso garantir. E o segundo ponto, eu tenho uma visão muito clara de que eu preciso ser amigo dos meus filhos até o último dia da minha vida. A maioria das relações de pai e filho não são de amizade. Elas começam a amizade e terminam pai e filho. Por quê? Porque o pai vai perdendo a capacidade de falar a língua do filho. Isso me permite. Estar aqui me permite. Porque eu sou uma pessoa que o tempo todo tem... Agora a iFood está fazendo games. A gente está entrando no mundo de game, não fazendo o jogo, mas entrando lá dentro. Então o GTA recentemente passou a ter lá uma lanchonete que o entregador do iFood vai, busca. Pô, estou tendo que aprender de games. Eu tô me mantendo mais próximo dos meus filhos. E a gente não vai parar isso, porque é uma empresa de nova economia. Então, mas veja, eu tenho um plano não, eu tenho uma visão, a visão é muito clara. Eu quero chegar aos 90 anos de idade falando com os meus filhos e sendo amigo deles. Se eu não estiver num ambiente que me estimula a evoluir isso, o que vai acontecer comigo aos 90 anos de idade? Eu só vou ser pai, não vou ser amigo, porque eles não vão conseguir conversar comigo. E o mais louco de ouvir isso é que, não sei se isso combina com a iFood ou não, mas combina, é óbvio, né? Nunca eu vejo um post da iFood em relação a fim, sempre a caminho de. É isso aí. É isso mesmo, não você tem razão. Chegamos na auto-realização. Ótima observação. Eu nunca ouvi isso da iFood, né? Chegamos, conquistamos, não, estamos a caminho, e às vezes esse caminho você não sabe nem no que é. Não, ótima observação, é isso mesmo. É sempre a caminho de, né? Conquistando algo, ainda vamos chegar, enfim, tal. Então é legal ouvir isso, como pai também que sou, dentro desse processo, eu acho que é extremamente rico a importância de se planejar e de entender onde quer chegar. Hoje, pensando enquanto negócio, Diego, onde o Diego quer chegar? Eu quero ser presidente do Brasil, não quero ficar trabalhando em empresa.
É o lance da rebeldia, cara. Vai chegar uma hora que isso aqui vai ser pequeno para mim, pro que eu quero fazer pro país. Que demais, cara. Então eu falo para as pessoas, é muito engraçado, porque quando eu falo para as pessoas, elas falam, você vai se candidatar? Cara, não é sobre o específico, essa é a visão. Essa é a visão. Quando eu tentar chegar lá, é bem provável que eu não seja presidente do Brasil. Mas que nesse caminho eu vá chegando em vários lugares que me permite gerar um impacto muito maior. Que é o que a gente está fazendo agora com o livro. Exatamente. Impactando pessoas. O que é o pão do livro para mim? Cara, eu não ganho um centavo com esse negócio. Não é isso. Você sabe, no Brasil não se ganha dinheiro vendendo livro. O ponto para mim é o impacto. E olha como isso fala com essa visão maior. O livro faz parte dessa caminhada. Né? Então vai chegar em algum momento que eu vou pedir demissão do iFood, eu vou para outro lugar, eu vou tentar trabalhar num governo, ajudar num plano, pegar o que eu aprendi e contribuir. Mas Diego, você vai ser presidente do Brasil? Sei lá, se der é ótimo, se não der, cara, o caminho vai me permitir atingir o que eu quero. E olha isso, Diego, ontem antes de fechar o escritório, enfim tal, meu sobrinho estava lá, tem 18 para 19 anos, acho, tentando prestar vestibular, aí tá o cacete A4 e tal. E aí eu comentei que ia vir aqui hoje, comentei do livro e tal, falou, tio, eu não gosto de ler, mas eu quero muito ler esse livro. Legal. Eu falei, cara, faz todo sentido pra sua vida, cara. Porque eu acho legal. que assim, é entender o que tá acontecendo no cenário hoje, né, cara? Que incrível. Eu não vou tomar mais o tempo que a gente tá batendo aí o horário. Gratidão, cara. Pô, puta, que cara, que incrível, cara. Que incrível. Prazeraço. Eu queria permitir te dar 2 livros, claro, que são de convidados que passaram pelo podcast. Um é o Fernando, que agora está na Itália, mas trabalhou muito com Mastermind, Napoleon Hill, enfim tal, que é O Poder do Óbvio, que acho que é bem legal. E isso aqui, cara, isso aqui é mágico para eu dividir contigo hoje, que é uma menina de Atibaia, inteligentíssima, cara, e ela faz um projeto muito sobre o cuidado de criança, abuso sexual infantil, trabalho infantil, e é um livro que é de criança para criança, vamos falar de abuso sexual infantil, Bem Me Quer, Mal Me Quer, que conta a história da menina brasileira, e enfim, cara, batalhadora demais, indo na comunidade para falar, e quando você tem filhos, é uma leitura incrível para menino, para menina, enfim tal, para entender aí animal. Cenário. Super obrigado, cara. Os dois falam bastante comigo e com a minha família. Super obrigado, de coração. E se puder, ouça o NapaCast, que tem muita gente boa falando lá também. Obrigadão. Muito bom, cara. Valeu. Valeu, Renanzão. Valeu, Fê. Valeu, Vitão. Valeu por tudo aí hoje. Valeu. Tchau, tchau.